Nós vamos falar hoje, na continuidade daquilo que nós falamos na aula passada, nós vamos falar um pouco da formação em engenharia química, dos ciclos de formação, nós vamos falar um pouco do que são fenômenos de transporte, de operações unitárias. Então, vamos comentar um pouquinho a respeito do que vocês terão pela frente no curso de engenharia química. Então, como é a formação em engenharia química hoje? O que é que vocês vão estudar? O que é que o curso apresenta para vocês? O que é que a gente tem de surpresa nos próximos anos dentro do curso de engenharia química? A primeira coisa é a gente saber qual que é o perfil de competências que o engenheiro químico ele tem, né? Ele, na verdade, a gente forma o perfil de competências que estão associadas, como eu falei na aula passada, a 3 eixos de formação que estão vinculados a produto, processos e projeto. Especificamente, esses são os eixos fundamentais para a formação em engenharia química, em que você tem desde os fundamentos da engenharia, como nós comentamos na aula passada, as ciências da engenharia química, a tecnologia industrial e a gestão. Então, a gente tem 4 eixos de formação que levam à formação de 3 domínios bem básicos, na verdade, da atuação profissional de um engenheiro químico, né, formado dentro desses 4 eixos. Então, a gente tem um engenheiro químico que pode atuar em projeto, no produto e no processo. E aí a gente falou na aula passada que essas diversas indústrias dos segmentos, dos diversos segmentos industriais que produzem, né, dentro dos segmentos industriais, o engenheiro químico ele pode atuar dentro desses segmentos com toda segurança. Então, hoje, a gente falou que hoje o engenheiro químico ele está um pouco mais voltado para a engenharia do produto, né? E pensar no produto hoje é uma realidade que o engenheiro químico está cada vez mais aproximado. E como é que a gente se forma dentro do curso? A gente passa dentro das disciplinas de fundamentos da engenharia, que é aquilo que a gente chama de ciclo básico, das disciplinas de desenho, de matemática, de física, de química, de biologia, de computação, e a gente vai passando dentro do curso para disciplinas cada vez mais específicas, que são as disciplinas de ciências da engenharia química, são as disciplinas que dão habilitações para que a gente entenda um pouco mais, com maior profundidade, a engenharia química nos aspectos tecnológicos, né? Então, todo esse arcabouço leva formação, né, dentro das ciências da engenharia química, que é um segundo eixo. Então, isso aí está vinculado, ou seja, esse passo posterior da ciência da engenharia química, ele vem depois que você se forma dentro das ciências básicas, né? E as ciências da engenharia química, por sua vez, que envolvem, por exemplo, estequiometria e termodinâmica, fenômenos de transporte, materiais, modelagem matemática, cinética, leva você a estudar, né? Leva você a entender a tecnologia industrial, como é que funciona a tecnologia industrial dentro desses eixos de ligação, esses eixos de conexão, né? Por exemplo, os eixos de conexão entre a tecnologia industrial e a cinética, e as ciências da engenharia são, por exemplo, modelagem matemática e a cinética de processos, cinética de processos industriais, cinética química, né? E cálculo de reatores, que a gente vai entender lá na tecnologia, ela vem derivada de todos os estudos cinéticos, né? Então a gente tem as disciplinas associadas à tecnologia industrial, né? Então,
Depois que a gente entende a tecnologia industrial, a gente vai aprender um pouco mais sobre gestão, sobre humanidades, como gerir negócios industriais. E aí a gente tem as ambiências da tecnologia industrial, como a gente faz os projetos, como que a gente entende os projetos, e aí como que a gente avalia o projeto na gestão de humanidades, né? E na gestão de projetos e processos. Então a gente tem esses eixos aí bem associados. É interessante falar que a gente tem nas ciências da engenharia a gente fala um pouco do que são fenômenos de transporte, e a gente vai falar um pouco do que é isso, e na tecnologia industrial a gente fala do que são operações unitárias. A gente vai falar um pouco desses termos hoje para vocês. Bom, a gente falou da evolução dos conceitos nos processos industriais na aula passada. Então a gente viu tudo que aconteceu de revolução desde 1915. Quando eu falo isso de 1915, eu estou falando dos processos industriais. Desde 1915, né, até os anos 60, nos paradigmas da engenharia química, quando a gente muda da visão tradicional da engenharia química lá do passado, dos processos industriais, como a química industrial descritiva, e passa a entender mais da ciência da engenharia, né? Passando aí pelos anos 20, pelos anos 60. Então a gente aprendeu um pouco, a gente falou um pouco sobre os paradigmas da engenharia química. Então, o primeiro paradigma associado às operações unitárias, né? O segundo paradigma associado aos fenômenos de transporte, né? E o marco zero associado à química industrial descritiva. Então, quando a gente fala fenômenos de transporte, o que são fenômenos de transporte? Como que a gente define? Então, a expressão fenômeno de transporte, ela se refere a um estudo bem sistemático e bem unificado de fenômenos físicos, especificamente fenômenos físico-químicos, fenômenos associados à físico-química, que envolvem transferência de quantidade de movimento. O que é transferência de quantidade de movimento? Momento, como a gente costuma falar. Transferência de quantidade de movimento, transferência de energia e transferência de matéria, transferência de massa. Como é que isso, onde é que a gente estuda isso? A gente estuda isso em disciplinas que nós chamamos mecânica dos fluidos, como que os fluidos eles se movimentam, eles têm a sua dinâmica, a sua mecânica. A gente vai estudar isso em transferência de calor, como que o calor ele transita entre os corpos ou entre meios, e como que a massa se transfere. Aqui a gente tem alguns fenômenos interessantes a entender. Por exemplo, a movimentação de fluidos, a dinâmica desses fluidos. E aí, entendam que nos processos industriais, para a gente atingir a homogeneidade em processos que envolvem líquidos, estou falando de líquidos, mas isso pode ser líquidos e gases. Mas, por exemplo, líquidos, quando a gente está adicionando um reagente, né, dentro de um tanque de mistura, o que acontece é que a gente precisa misturar aquilo ali para criar uma homogeneidade. Essa homogeneidade criada pela mistura vai ser entendida na dinâmica do fluido sob agitação. Então, os fenômenos associados a essa dinâmica estão estudados na mecânica dos fluidos. A transferência de calor, por sua vez, vai mostrar para a gente como que o calor ele é transferido, como que acontece o fluxo de energia entre corpos ou entre os meios. E aí entenda, por exemplo, dessas transferências de calor, aquele exemplo que eu dei na aula passada do calor sendo transferido ao longo de uma barra de metal. O fluxo de calor através de uma barra de metal sendo aquecida em uma das extremidades, por exemplo. A gente tem a transferência de massa, que aí, imaginem que a gente tem um tanque de mistura e a gente está adicionando os dois reagentes ali.
Acontece que esses dois reagentes, eles estão em contato um com o outro, então a gente tem um contato da massa, e aqueles fenômenos associados àquela agitação, àquela mistura, promovem a transferência de massa entre os dois domínios, o meio líquido. Assim como a gente tem um perfume, um frasco de perfume que a gente abre no nosso quarto, alguém lá na sala vai sentir. Então isso aí é um fenômeno de transferência de massa. Então, quando a gente fala de transporte por quantidade de movimento, a gente está falando de descrever a estática e o escoamento de fluidos através de equações diferenciais, que são equações diversas, que permitem equacionamento matemático que permite determinar os campos de velocidade e de pressão em sistemas, tanto em repouso quanto no escoamento, ou seja, em movimento, na sua dinâmica. E isso a gente tem a lei, especificamente a gente tem a lei do escoamento de fluidos, que é a lei de Newton para o escoamento de fluidos, que diz que a viscosidade, e aí entenda a viscosidade como uma propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento. E isso é associado ao transporte microscópico. Isso é associado ao transporte microscópico de uma quantidade de movimento, um momento, né, por difusão molecular. Ou seja, quanto maior for a viscosidade, menor será a velocidade com que esse fluido irá se movimentar. A gente fala da lei do escoamento dos fluidos, a lei de Newton do escoamento dos fluidos, associando a placas, como se o fluido fosse deslocar em camadas. Quanto mais próxima essas camadas estão da força que leva ao deslocamento das placas, maior vai ser a velocidade com que isso aí vai se deslocar, né? E a gente tem também a relação entre a viscosidade e a taxa de variação, né? A resposta do cisalhamento, a resposta dessa força, né, dentro desse aspecto de movimento do fluido. Então, existe também algumas características em que o fluido, por exemplo, as placas que estão no fluido, que estão se deslocando no fluido, quanto mais próximas elas estão de uma superfície que promovam um atrito, menor vai ser a velocidade, né, delas, né, em relação, né, a outras camadas. Então, isso aí é o que nós chamamos de lei de Newton para o escoamento. Então, a gente tem um monte de equações diferenciais que vocês vão estudar, e dentre elas está aí o modelo das equações de Navier-Stokes, que vão explicar parte da movimentação de fluidos, da dinâmica dos fluidos, ao longo do curso de mecânica dos fluidos que vocês vão estudar aí mais adiante. Então, essa teoria ela descreve o movimento das substâncias fluidas, né, como os líquidos e gases, e essas equações elas estabelecem as mudanças no momento e na aceleração de uma partícula fluida, ou simplesmente o resultado, né, das mudanças de pressão, das forças viscosas, dissipativas, né, e que atuam nesse fluido. Então, essa força viscosa ela se origina de uma interação molecular, de nível molecular, né. Vocês vão entender lá os regimes de escoamento, e aí associado ao regime de escoamento, vocês vão entender o número adimensional, que correlaciona as forças inerciais e as forças viscosas. As forças inerciais, elas favorecem o movimento, as forças viscosas, elas atrapalham o movimento, elas são resistentes ao movimento. Então, a teoria associada ao número de Reynolds, ao escoamento, a teoria do escoamento associada a Osborne-Reynolds, mostra a relação entre as forças que atuam para facilitar o movimento e as forças que atuam para prejudicar, para reduzir, né, aquele deslocamento, aquele movimento, né? Então a gente vai descobrir um pouco se o fluido tem escoamento laminar, se ele tem um escoamento de transição ou se ele tem um escoamento turbulento. Nisso aí vocês vão caracterizar basicamente a mecânica dos fluidos, tá?
Aí apenas uma caracterização, uma figura para caracterizar sobre o fluxo, né, sobre a característica do fluxo. No transporte de calor, né, o calor é um tipo de energia que pode ser transferida de um corpo para outro quando acontece uma diferença de temperatura, né, entre esses corpos ou entre esses meios. A transferência de calor ela pode ocorrer de três formas especificamente, que é a radiação, a condução e a convecção. E são esses fenômenos que vocês vão estudar adiante lá nos fenômenos de transferência de calor. Os transportes de massa, ou seja, os fenômenos de transporte de massa, envolve a migração de uma ou mais espécies químicas quando tem um dado meio, podendo ser um sólido, líquido, um meio sólido, líquido ou gasoso. E o transporte dessas espécies químicas, elas pode ser feito através de mecanismos de difusão ou convecção, né? E ou convecção de massa. E aí veja o chá, né? O saquinho de chá na água quente, né? A gente tem um saquinho de chá e a difusão, o fenômeno da difusão aí, né? Do saquinho de chá, do chá, né? A gente entende que existem três leis dentro das transferências de calor, de massa e de quantidade de movimento, que é a lei de Newton, que explica a viscosidade, explica a resistência ao movimento imposto pela viscosidade. Nós temos a lei de Fourier, que explica especificamente a transferência de calor, né? E aí entenda aquela transferência de calor pela barra que a gente mencionou, a barra sendo aquecida na extremidade, né? E ao longo da barra a mudança de temperatura que é fruto dessa transferência de calor. E a lei de Fick, a gente chama de lei de Fick associada à difusão, que explica, né, a transferência de massa gerada por um gradiente de concentração, ou seja, por uma diferença de concentração entre os meios aí que está acontecendo essa transferência de massa. Então, o processo de secagem de roupa, né, por exemplo, é um dos diversos processos que associa, né, transferência, processo de transferência, que a gente tem transferência de massa, transferência de calor, né, por radiação, né, e a gente tem efeitos termodinâmicos aí, de evaporação, de mudança de fase. É bem interessante mencionar aí, por exemplo, o processo de secagem de roupa, né, com os diversos processos e mecanismos. A gente tem alguns números adimensionais, como eu falei, o número de Reynolds é um dos números adimensionais que vocês vão estudar, mas existem vários números adimensionais que correlacionam características, por exemplo, transferência de calor por convecção e transferência de calor por condução, ou seja, quem domina, qual o processo que domina, qual fenômeno domina determinado processo. A relação entre a taxa de difusão, a viscose e a taxa de difusão térmica, que a gente chama de número de Prandtl, e a gente tem o número de Nusselt para caracterizar a convecção e a condução. Então, vocês vão entender um pouco desses números adimensionais e como trabalhar com esses números adimensionais dentro do processo de construção das operações unitárias que nós vamos falar adiante. Então a gente tem outros números, tem o número de Biot, tem o número de Sherwood, tem o número de Schmidt, existem vários números adimensionais que vocês vão entender lá adiante, né? E para que eles servem? Eles servem para correlacionar fenômenos, para correlacionar características do fenômeno, né? Por exemplo, o número de Fourier correlaciona a condução com o armazenamento térmico, né? O número de Peclet correlaciona a taxa de advecção com a taxa de difusão. Tá? Vocês vão ver como jogar com esses números adiante dentro dessas disciplinas de fenômenos de transporte especificamente. Mas o que são operações unitárias? Já que eu falei de fenômenos de transporte, e eu falei que os fenômenos de transporte estão associados muito às ciências da engenharia química. E o que são as operações unitárias que estão associadas muito com as tecnologias industriais ou as tecnologias da engenharia química. Então, primeira coisa que a gente fala de uma operação unitária, operações unitárias são
operações industriais regidas por aqueles fenômenos físicos, físico-químicos, que nós chamamos de fenômenos de transporte. Nós temos o nome de fenômenos de transporte, né? Já nomeamos, né, os fenômenos. E aí, a gente, para cada grupo de operações unitárias, nós temos um grupo de fenômenos de transporte que regem essas operações. Veja só, imagine que nós temos aí essa figura ilustra uma bomba, uma bomba centrífuga que transporta líquidos, que é responsável por gerar uma energia suficiente para o transporte de líquidos, por exemplo, líquidos que são transportados através de um manancial, de uma lagoa ou de um rio, e são transportados, por exemplo, para uma caixa reservatória de uma indústria, ou seja, eu estou coletando num corpo hídrico e estou elevando isso aí para uma caixa d'água, por exemplo. Que é um reservatório, né, elevado, esse transporte de líquidos pode acontecer quando eu tenho uma quantidade de energia, né, para elevar esse fluido desse corpo hídrico para essa caixa d'água. Isso aí pode acontecer com o auxílio de uma bomba. Então, a operação de bombeamento, a operação associada a uma operação fluidomecânica, né, ela está associada a uma quantidade de energia que o fluido vai receber através desse equipamento industrial para que ele seja transportado desse corpo hídrico até a caixa d'água. Então, essa operação, ela diz respeito aos fenômenos de transporte de quantidade de movimento. Bom, a gente tem os transportes de líquido, a gente tem, por exemplo, os impelidores aí da bomba, que vão ser agitados, e aí a gente consegue transferir uma quantidade de energia, né? A gente consegue oferecer uma quantidade de energia capaz de transportar esse líquido de um ponto a outro, né? De acordo com aquilo que eu desejo. Na verdade, o que eu estou colocando aí é uma quantidade de energia associada à pressão para que o fluido ele possa se deslocar através de uma tubulação de dutos industriais, por exemplo, para ir de um ponto a outro desejado. A gente tem operações que envolvem mistura, e aí a gente tem os misturadores. Então, a gente tem misturadores de partículas, misturadores de líquido, a gente tem temas de líquido, sólido, enfim. A gente tem os processos de extração líquido-líquido que envolvem transferência de quantidade, aliás, transferência de massa, ou seja, dentro dos processos líquido-líquido, por exemplo, eu estou querendo extrair de uma fase, né, um produto através de uma extração. A gente tem processos que envolvem transferência de quantidade de movimento, por exemplo, as filtrações. A gente tem operações que são sólido-líquido, uma filtração, por exemplo. Então, eu estou permeando através de um meio, que é o filtro, eu estou permeando uma quantidade de líquido que tem sólido, que está retido nesse filtro, que vai ficar retida nesse filtro. A gente tem diversas configurações para este filtro. Né? E aqui alguns detalhes sobre essas configurações de filtração industrial. A gente tem processos de absorção, em que eu tenho uma fase, por exemplo, uma fase gasosa, permeando uma fase líquida, e eu quero que um dos componentes dessa fase gasosa vá para a fase de líquido. Né? Então, imagine que eu tenho uma fase gasosa com um contaminante e eu quero tirar esse contaminante dessa fase gasosa, eu quero deixar essa fase gasosa sem um contaminante, né, sem esse contaminante, e esse contaminante ele consegue ser solubilizado, por exemplo, em água. Então eu consigo passar essa fase gasosa por um meio que tem água e aí absorver dentro dessa fase gasosa o líquido, né, dentro dessa fase líquida, o gás que foi permeado por ele. Ou seja, eu consigo absorver dentro da fase líquida o gás que vai ser permeado, borbulhado dentro
desse processo. E eu tenho também operações, por exemplo, como destilação, que envolvem líquido e vapor, envolve operações que têm mudança de fase, líquido, vapor, e aí a gente tem o enriquecimento de uma das fases, baseado na sua volatilidade, através de uma coluna de destilação. Né? Essa coluna de destilação ela envolve a transferência de massa e a transferência de calor, né, entre estágios internos. Então, eu tenho vapor percolando uma quantidade de líquido, o líquido vai para a região inferior da coluna, e o gás, né, e o vapor vai para a região superior da coluna. Né? E isso a gente tem os estágios de equilíbrio, cada um dos estágios de equilíbrio das operações líquido, vapor, por exemplo, como a destilação. Tá aí apenas uma ilustração da torre de destilação, de uma torre de destilação. Tá? Os trocadores de calor, na verdade, são equipamentos que envolvem a troca térmica, são os equipamentos que vocês vão estudar lá nas operações de transferência de calor, as operações que envolvem processo de transferência de calor. Então, trocadores de calor, eles envolvem, né, são equipamentos como esse daí ilustrado, e envolve, né, a transferência de calor através de fenômenos, dos fenômenos físico-químicos de transferência térmica, transferência de calor, e aí você pode utilizar um trocador de calor para aquecer, para resfriar, para fazer uma mudança de fase, por exemplo, que é o caso de um condensador, né? Condensador é um trocador de calor, que eu tenho uma fase vapor, sendo resfriada, então ela perde, ela tem uma fase de vapor que vai entrar nesse trocador de calor, vai ser resfriado, né? E aí por uma fase líquida, e aí eu tenho a conversão, né, desse vapor em líquido, ou seja, sendo condensado aí nesses trocadores de calor. Apenas uma configuração interna de um trocador de calor, e esse aí é um trocador de calor de casco e tubos, ou seja, pelo casco passa um dos fluidos, e pelos tubos passará o outro fluido que eu quero aquecer, ou que eu quero resfriar. Apenas mais um detalhe construtivo, né? Nessa imagem aparece um detalhe construtivo, né? Aparece um detalhe melhor, né, da construção. A gente tem torres de resfriamento, que são equipamentos próprios para troca térmica também, né, que essas torres de resfriamento acontecem, por exemplo, eu tenho o ar entrando em contato com a fase líquida, por exemplo, água, né, e essas torres elas servem para arrefecer, né, uma fase, por exemplo, líquida, que é colocada em contato com esse ar, né, essa troca térmica com esse ar aí, com esses grandes ventiladores. Eu vou mostrar aqui uma torre de arrefecimento, como que seria isso dentro da indústria. Tá? Aqui vocês veem os ventiladores, aqueles espécies de ventiladores gigantescos que tem no topo, para que o ar, né, passe, seja, eu tenho o ar percolando o equipamento para que haja troca térmica e para que o fluido que está sendo colocado aí nessa torre, ele possa ser arrefecido, ser resfriado. Tá? E aqui a gente tem, só para mostrar um pequeno detalhe, a gente tem uma planta industrial, e essa planta industrial, ela representa as diversas operações industriais e um processo, por exemplo, de produção de açúcar e álcool. Então a gente tem aí alguns aspectos interessantes da produção de açúcar e álcool, e aí a gente tem evaporadores, a gente tem processos de filtração, a gente tem processos de operações industriais de destilação, e quando a gente integra todas essas operações que a gente falou anteriormente, a gente tem um processo químico industrial. Então, um processo químico industrial pode ser, um processo industrial pode ser
definido por sequência de operações, né, operações unitárias, operações industriais, baseadas nos fenômenos físico-químicos, fenômenos de transporte, que, que por sua vez, né, são sequenciados com o objetivo de se produzir, de se obter um produto de interesse comercial numa escala industrial.